Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje estamos novamente com a professora Radhika Desai, que recentemente lançou seu próprio canal no YouTube, onde está entrevistando muitas pessoas muito interessantes e fazendo um ótimo trabalho sob o nome Radhika Desai, Geopolitical Economist. Procurem lá depois, mas só depois da nossa conversa aqui. Radhika, seja bem-vinda de volta. Our discussion here. Radhika, welcome back. Ointimo bod volts, Pascal. Mid hope al puchvo podcast na YouTube. Anytime, I love your discussions and I love your take that you A qualquer momento. Eu adoro suas discussões e adoro a abordagem que você está adotando, porque você está vindo, é claro, de uma perspectiva de economista, meio que de um economista marxista. Você tem muitas discussões muito boas lá, então é altamente recomendado. Hoje só queríamos conversar um pouco sobre o que aconteceu nesta semana. Estamos falando no dia 3 de abril, sexta-feira, Sexta-feira Santa. Feliz Sexta-feira Santa. A semana foi estranha, especialmente porque Donald Trump fez um discurso muito peculiar, no qual eu, na verdade, meio que esperava que ele anunciasse vitória e simplesmente fosse embora. Mas acho que isso não é exatamente o que está nos planos. Você pode nos dar sua interpretação desse discurso do Trump no início da semana? Your interpretation of this Trump speech earlier this week. Bem, acho que o Trump basicamente fez o que eu chamaria de um discurso salada de palavras, o de sempre, sabe? Cheio de declarações bombásticas, superlativos, autoelogios, contradições, delírios e tudo mais. Mas, no essencial, acho que é muito interessante. Concordo com você, eu também esperava que o presidente anunciasse algum tipo de pausa. Mas é claro, ele não pode anunciar uma pausa ou o fim da guerra, porque, para isso, ele precisa sair dela com algo que pareça uma vitória. Algo que ele possa pelo menos apresentar como uma vitória, mesmo que precise enfeitar bastante o porco. No fim das contas, tem que parecer uma vitória. E ele não tem isso. E o que é realmente interessante, e para entender por que isso acontece, é preciso perceber que, sabe, as pessoas dizem que essa é uma guerra de escolha, e em certo sentido, é claro, é uma guerra de escolha, na medida em que é uma guerra. Mas por outro lado, acho que as opções de Trump estavam se estreitando. Opções para quê? Opções sobre o que ele pode fazer para tentar sustentar seus índices de aprovação, que estão desabando miseravelmente. No último ano, tendo sido eleito com promessas que ele não tem nem a intenção nem a capacidade de cumprir, ele não tornou o mundo melhor. Ele não tornou a América grande novamente. Ele não melhorou a vida do trabalhador comum. Ele não aumentou o número de empregos. Ele não aumentou os salários. Ele não aumentou a produção industrial, porque tudo isso exigiria que ele restringisse as opções e escolhas justamente da classe, ou seja, a classe capitalista corporativa mais alta, que ele pretende servir de qualquer maneira. É por isso que ele foi eleito. Então essas duas coisas estão se afastando. E agora, com as desventuras na Venezuela, as declarações absurdas sobre a Groenlândia e outras coisas do tipo, o que ele tem tentado garantir é algum tipo de vitória militar. Considerando que ele já estava desesperado para encontrar algo que pudesse chamar de vitória, ele ficou muito suscetível às alegações de Netanyahu de que, de alguma forma, se você começar uma guerra contra o Irã, ela terminaria em um fim de semana. O povo em Teherã vai se levantar. Eles vão tomar o governo. No fim das contas, você pode declarar uma vitória. Veja, resolvi o problema que meia dúzia de presidentes anteriores não conseguiu resolver, e por aí vai. Mas isso não aconteceu. E Netanyahu, é claro, tem seus próprios motivos para a ilusão. Sua posição política também é extremamente precária. Ele também precisa de uma guerra. De qualquer forma, Trump não entendeu. Essencialmente, tudo era cheio de contradições. Por um lado, vencemos. Por outro, ainda precisa lutar. Garantir que o Irã não tenha armas nucleares e, você sabe, mudar o governo. Então, quero dizer, por um lado, ele vai negociar com o novo governo, que é,
você sabe, mais sensato e tudo mais, por outro lado, ele está ameaçando causar destruição na infraestrutura de energia e assim por diante. Então, é um discurso completamente incoerente. E a única coisa que ele realmente revela é que os Estados Unidos afundaram no maior dos atoleiros do Oriente Médio. Foi nisso que o governo Trump, tendo sido eleito com a promessa de não iniciar novas guerras, acabou colocando os Estados Unidos. Foi isso que ouvimos, sim, na noite de quinta-feira. Ou na noite de quarta-feira. Claro, basicamente deixar o Oriente Médio neste momento. Sabe por que também é um pouco ingênuo, do nosso ponto de vista, pensar que Trump realmente poderia recuar? É porque isso significaria que ele teria que retirar todos os americanos da região. Ele teria que abandonar todas as bases militares no Kuwait, no Bahrein, em Abu Dhabi e assim por diante. Abandoná-las completamente, certo? E abandoná-las de vez. Ainda estamos muito longe disso, mesmo que uma boa parte das tropas já tenha sido retirada. Dizer de fato, certo, tudo bem, provavelmente não vamos voltar, seria um nível completamente diferente. E mesmo assim, o Irã disse, olhem, não vamos parar de atirar. Quero dizer, mesmo que o seu povo tenha ido embora, até que digamos que é o bastante, nossos mísseis continuarão voando em direção a Israel. Então, de certo modo, não cabe mais a Trump decidir se a guerra termina ou não. E os iranianos são muito firmes quanto a isso. Essa guerra vai acabar quando nós dissermos que ela acaba. E até agora, acho que isso não é apenas retórica. Eles acreditam nisso e dizem que vão garantir que os americanos não voltem e que paguem reparações. Mas o que você acha? Você acha que isso já está fora do controle de Donald Trump neste ponto? Completamente. Acho que é isso, em parte, o que significa um atoleiro. Você não está mais no controle da sua situação. É como se estivesse afundando em areia movediça e não conseguisse sair. Então, com certeza. E eu diria que, sabe, para mim, é realmente interessante que os Estados Unidos, no caso da Ucrânia, tenham lutado contra a Rússia por meio de um intermediário. Ainda não começaram uma guerra com a China, tirando a guerra econômica, a guerra de sanções e assim por diante. Mas o Irã, veja, é muito interessante que a Rússia de hoje, a China de hoje e o Irã de hoje sejam todos, em um sentido importante, produtos de suas sociedades revolucionárias. A Rússia não é mais a Rússia soviética. Mas ainda assim, de muitas maneiras suas tradições e sua compreensão do mundo vêm desse passado, que lhe conferiu muitas forças. Então, eu acho que desses três, os Estados Unidos entraram em guerra direta com o primeiro deles, que é o Irã. E acho muito interessante que isso vá acabar parecendo extremamente ruim para os Estados Unidos, essencialmente porque o país não tem controle sobre quando pode se retirar. As bases americanas na região foram gravemente afetadas. Sua capacidade de vigilância e monitoramento do que está acontecendo foi radicalmente reduzida pelos ataques de mísseis iranianos e outros eventos na região. É quase como se estivessem lutando às cegas. Pelo que entendi, os 2 grandes porta-aviões que os Estados Unidos levaram para a região foram danificados e tiveram que se retirar. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below, and now back to the video. Além disso, isso também está causando danos à Aliança Atlântica, à OTAN, porque os países europeus que dependem do petróleo que vem de lá estão, em geral, enfrentando uma enorme crise do petróleo. E eu sei que você sabe, eles ainda estão tentando desesperadamente manter a aliança da OTAN, mas nem a melhor boa vontade do mundo vai permitir que ignorem a enorme crise do petróleo na qual os Estados Unidos estão colocando todos os seus aliados. Além disso, você pode olhar para o Golfo. Os países do CCG, os países do Golfo Pérsico, todos eles estão começando a estar mais inspirados. É difícil e está mais, melhor dizendo, que as chamadas vantagens do guarda-chuva se transformaram em desvantagens, porque a própria razão de ser deles foi afetada.
Sabe, eles ofereceram ao mundo, ou melhor dizendo, às pessoas ricas do mundo, a segurança de ir até lá, fazer negócios, se divertir e aproveitar suas atividades de lazer. E agora, com os ataques justamente aos hotéis, onde as tropas dos Estados Unidos estão hospedadas e tudo mais, acho que esse modelo de negócio está sendo minado. Então, de todas essas formas, os Estados Unidos estão perdendo. E, sabe, em certo nível, sinto que estamos vendo, quero dizer, venho falando sobre o declínio do poder dos Estados Unidos há muito tempo. Também já disse que o poder dos Estados Unidos não era... Bem, os Estados Unidos nunca foram hegemônicos em um sentido realmente sério ou estável. Mas ainda assim já tiveram mais poder, e esse poder agora está em declínio. E agora estamos vendo uma aceleração desse declínio de poder, porque se os Estados Unidos forem expulsos da região, isso será um acontecimento marcante. Os Estados Unidos estão, como se diz, envolvidos até o pescoço na região há um século. E se essa expulsão acontecer, e acho que é disso que o Irã vai precisar, o Irã não pode permitir que os Estados Unidos permaneçam lá. Há um último ponto que quero destacar por enquanto. Seja o Irã, a Europa, os países do Golfo ou o Japão, enfim, todos esses aliados, por que eles deveriam confiar nos Estados Unidos? Quero dizer, não é apenas que os Estados Unidos atacaram o Irã 2 vezes enquanto estavam em meio a negociações sob o governo Trump. Mas veja, eu fiquei muito intrigado com o fato de que Martin Wolf, que normalmente, você sabe, quero dizer, ele diz muitas coisas interessantes, mas obviamente não concordo com tudo o que ele diz. E certamente sei que ele é um atlantista, se é que já existiu um. Ele disse em uma coluna recente que os Estados Unidos não são mais um parceiro confiável, porque qualquer país que possa eleger um homem como Trump 2 vezes não é digno de confiança. Agora, isso é uma ruptura enorme. Quero dizer, se pessoas como ele estão pensando assim, é uma ruptura enorme. E nem sequer falamos sobre a economia, mas as repercussões econômicas de tudo isso. E depois some a isso as repercussões políticas e diplomáticas, e eu acho que o poder dos Estados Unidos está agora despencando. É bem interessante. Quero dizer, você é a segunda pessoa hoje que me faz exatamente esse ponto. A primeira foi Saul Takahashi, um advogado nipo-americano de direitos humanos, que disse que estava em Abu Dhabi recentemente quando a guerra começou e comentou algo como, sim, os Emirados Árabes Unidos e tal, eles realmente estavam apostando nisso, certo? Isso é segurança. Segurança porque os americanos estão lá. E agora é tipo, não, as bases dos Estados Unidos não são o que te mantém seguro. Elas são imãs letais. São a razão pela qual você está sendo atacado. E mesmo que estejam culpando, é claro o Irã por isso, muita gente entende que, veja, isso é um problema. Essa é uma estratégia de segurança fracassada da nossa parte, tanto quanto é um produto do confronto entre Estados e Irã, certo? Aquela guerra ilegal de agressão. Mas isso está levando a uma reavaliação. Então, também no Japão, certo? As pessoas entendem que mesmo que achem que isso é, em última instância, culpa do Irã, o ponto que está ficando claro é, se os Estados Unidos não conseguem proteger os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait do Irã, como diabos vão proteger o Japão da China? Esse tipo de percepção agora está às claras. E no momento, a característica interessante da guerra, a guerra entre Israel e Irã, é que não se trata de uma guerra assimétrica. Não é o Afeganistão. Não é o Iraque. Não é uma guerra de insurgência. Não é uma guerra de guerrilha. Não, o Irã está mantendo sua posição. E embora o Irã não possa atacar o território continental dos Estados Unidos, ele pode fazer tudo, exceto isso, para prejudicar os Estados Unidos na região e afetá-los economicamente. E eles estão fazendo isso, mesmo que isso tenha consequências negativas para eles. Então, parece que esse é um tipo de desafio diferente para os Estados também. Sim. Quer dizer, eu acho que, como eu disse, o fato de eles serem uma sociedade revolucionária faz uma grande diferença, o comprometimento.
Porque, veja, quando eu digo revolucionária, são sociedades anti-imperialistas. Sabe, é curioso porque grande parte dos comentários na imprensa fala sobre como, você sabe, o mundo globalizado está em retração, a globalização está em retração. Mas, na verdade, a globalização sempre foi um eufemismo para o imperialismo. Isso mesmo. A imperialização está em retração. Antes que essas coisas não sobre imperialismo. Sobre imperialismo era sobre obter os alimentos, etc. Fora barata do resto do mundo. Sabe, eu estava conversando com um jovem aqui em Londres que trabalha numa empresa de energia alternativa. E ele estava reclamando que a guerra no Irã deveria ser um grande impulso para a energia alternativa no Reino Unido, mas o governo não está realmente tomando as medidas certas e assim por diante. E eu disse que, no fim das contas, é preciso perceber que países como o Reino Unido preferem muito mais obter petróleo barato do que investir em energia alternativa, porque a infraestrutura de energia alternativa precisa ser construída aqui. Quando se obtém petróleo barato, está se conseguindo isso às custas de pessoas que trabalham em outros lugares. Ou seja, trata-se de uma relação imperial, em vez de produzir localmente. Mas, de qualquer forma, o ponto é que se trata de um conjunto de relações imperiais. O mundo ocidental se sustenta em um suprimento de petróleo barato, alimentos baratos, insumos baratos de todos os tipos e assim por diante. E é isso que agora está sendo interrompido. E, aliás, é a mesma coisa. Há um motivo pelo qual estamos falando novamente dos anos 1970. Em termos de efeitos econômicos, as pessoas estão dizendo, basicamente, não me lembro quem foi, mas alguma agência importante disse que este é o maior choque energético da história, ou pelo menos comparável ao choque energético dos anos 1970. E há uma razão para isso, porque naquela época o que criou o choque de energia e de forma mais ampla, um choque de commodities, foi a demanda dos países do terceiro mundo por uma nova ordem econômica internacional e tudo que vinha com ela. O choque do petróleo da OPEP foi apenas a ponta mais afiada dessa cunha, por assim dizer. Então, em certo sentido, estamos de volta àquele ponto novamente. E é por isso que enfatizo isto. O caráter revolucionário dessas sociedades é que o Irã é fundamentalmente anti-imperialista. Por quê? Porque eles perceberam, de uma posição em que nunca haviam sido colonizados propriamente, mas ainda assim, que o imperialismo tentaria manipular. Eles organizaram o golpe contra Mossadegh e assim por diante, justamente porque Mossadegh agia no interesse nacional, tentando dizer, sabe? Então, lá. Racionalização do petróleo e assim por diante. Enfim, para encurtar a história, sim, acho que é por isso que os Estados Unidos estão recebendo o que merecem. Com certeza. É algo completamente diferente. Mas veja bem, de certo modo, pode-se argumentar que os Estados Unidos também são, é claro, o fruto de uma revolução. Quero dizer, eles estão comemorando 250 anos dos Estados Unidos, da Constituição e tudo mais, certo? Na narrativa, os Estados Unidos modernos são naturalmente o resultado da oposição aos britânicos, a festa do chá de Boston, a libertação das amarras. Mas foi um tipo de revolução muito diferente, não foi? Bem, é aí que entra meu pensamento marxista, porque existem revoluções e existem revoluções. A Revolução Americana foi uma revolução burguesa. Ela criou um Estado que acabou se tornando um Estado de colonos brancos, baseado na eliminação da população indígena, na escravidão e assim por diante. Tudo isso fazia parte do processo. E, em última instância, estabeleceu uma sociedade capitalista. Eu argumentaria que as sociedades capitalistas precisam ser necessariamente imperialistas. O problema dos Estados Unidos foi que, uma vez concluído seu processo de colonização interna, que expandiu seu território até o que é hoje,
O momento em que isso aconteceu coincidiu com o momento em que o restante do mundo já estava, mais ou menos, ocupado. O restante das potências capitalistas do mundo já havia, em maior ou menor grau, terminado de dividir o mundo entre si. Assim, os Estados Unidos ficaram com muito pouco império formal. Então surgiu essa concepção mais efêmera de império, em que basicamente pretendiam obrigar os governos do mundo a abrir suas economias. Lembre-se da política da porta aberta e assim por diante. As pessoas falam sobre a doutrina Monroe, mas eu acho que a política da porta aberta é mais importante, porque, no fim das contas, a doutrina Monroe foi originalmente proclamada para manter a Europa fora das Américas. Sabe, em comum com os interesses de todas as Américas, não para dominar o restante das Américas, mas vamos deixar isso de lado. A ideia era que o mundo inteiro se abrisse ao comércio americano, às corporações americanas e tudo mais. E essa tem sido uma batalha perdida. Em poucas décadas, houve a Revolução Bolchevique. Eventualmente, houve a Revolução Chinesa. Durante a maior parte do século XX, uma massa continental inteira. E as populações que existiam aproximadamente entre Praga e Pyongyang estavam sob uma ordem completamente diferente, na qual os Estados Unidos não conseguiam penetrar. E justamente quando a União Soviética entrou em colapso, isso foi, infelizmente, uma vitória de Pirro, porque naquele momento os Estados Unidos já haviam entrado em sua fase neoliberal, que os levou ao impasse atual. Não se pode continuar transferindo renda e riqueza das pessoas comuns para uma pequena elite. É essencialmente isso que o neoliberalismo e a financiarização fizeram. Não dá para continuar fazendo isso e esperar que a estabilidade social sobreviva. Quero dizer, criou-se uma sociedade que agora é mais desigual do que a chamada Era Dourada do final do século XIX e início do século XX. Assim, nesse contexto, a desigualdade econômica gerou divisão social e a divisão social levou a problemas políticos, no sentido de que nenhum partido tem conseguido vencer eleições de forma convincente. E a única maneira de Trump vencer as eleições foi fazendo a única coisa que o establishment de outros partidos não conseguiu ou não quis fazer, que foi dizer ao povo americano que havia algo seriamente errado com a economia deles. E ele disse isso e foi eleito, mas é claro, não tinha nenhuma intenção de resolver o problema. Então agora ele está na situação em que se encontra. Tudo isso quero dizer, pense bem, tudo isso é o problema interno de uma sociedade norte-americana neoliberal e financiarizada em declínio. E isso está dando porque, basicamente, quando uma grande fera está morrendo e em seus estertores, esses estertores afetam o resto do mundo. E é isso que estamos vendo agora. É também fascinante, não é? Que o capitalismo em estágio inicial tenha realmente industrializado o país quando a produção econômica da elite capitalista se baseava na exploração da população local. Então você industrializa o país, o que na verdade ajuda todo o seu discurso de política externa. E uma vez que o seu modelo de receita, o modelo de receita capitalista, passa a depender de ser um parasita das populações trabalhadoras estrangeiras, você desindustrializa o país, financiariza a economia e perde a própria base sobre a qual o seu poder anterior foi construído. E sim, os Estados Unidos ainda têm porta-aviões impressionantes, que hoje em dia já não importam tanto assim. Aparentemente, há até uma falta de capacidade de produzir coisas, porque tanta coisa foi enviada para o exterior. É realmente fascinante. Então, quero dizer, a vitória tardia, muito tardia de Marx, quando ele disse, sabe, eles vão nos vender a corda com a qual os enforcaremos. Isso não foi Marx, foi Lenin. Mas veja bem, vou fazer uma pequena correção no que você disse, que é o fato de que a industrialização dos Estados Unidos não pode ser separada do imperialismo. Essa ideia de que, de alguma forma, os Estados Unidos se industrializaram por conta própria. E então, sabe, não é curioso que agora tenham se tornado uma potência tão imperialista? Não.
os Estados Unidos conseguiram se industrializar assim como a Europa continental, assim como o Hemisfério Britânico, Canadá, Austrália, etc. Para todos esses países, o final do século XIX e o início do século XX foram o período de industrialização mais rápida. E isso foi possível precisamente porque, sob o regime do padrão ouro, sob o padrão da libra esterlina, o que essencialmente acontecia era que a Grã-Bretanha, em particular, extraía excedentes de suas colônias não povoadas, como a Índia, e de colônias na África, no Caribe e assim por diante. Então você extrai excedentes de suas colônias não povoadas e, como é uma economia pequena, só consegue absorver uma parte disso. Além disso, suas estruturas bancárias preferem exportar capital a investi-lo internamente. Assim, a economia britânica começou a se desindustrializar nesse mesmo período, aproximadamente de 1870, e continua se desindustrializando. Esse excedente foi exportado como capital. Exportado para onde? Para os Estados Unidos, principalmente, e para a América do Norte de modo mais geral, os Estados Unidos, o Canadá, a Europa continental e depois os outros desdobramentos do Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e assim por diante. Nesse sentido, o imperialismo não deve ser considerado apenas uma relação entre um país-mãe e suas colônias, mas sim um sistema imperial no qual as pessoas estão localizadas de forma diferenciada. Mesmo sem colônias, países como os Estados Unidos, sem colônias substanciais, ainda assim se beneficiaram da existência desse sistema imperial. E perto do fim desse período, ao perceber que o Reino Unido estava se enfraquecendo, os Estados Unidos buscaram substituí-lo como uma espécie de elemento principal nesse sistema imperial. E então, é claro, há toda a história do investimento norte-americano no exterior e, mais tarde, da financeirização e do sistema do dólar e assim por diante, sobre os quais podemos falar mais. Mas o ponto é que os estadunidenses sempre fizeram parte do sistema imperial e, a partir disso, emergiram para assumir um papel de liderança. Mas em um momento em que todo o sistema imperial já havia entrado em sua fase de declínio, que para mim começa em 1914. 1914 é o auge. Desde então, temos visto um declínio do poder imperial. Só não é tão rápido quanto você e eu talvez gostaríamos que fosse. Mas me parece que estamos chegando a um impasse, certo? Mesmo o neocolonialismo dos anos 60, 70, 80, 90 e toda a globalização dos anos 2000, isso simplesmente não cola mais. Ontem eu republiquei um artigo da Dr. Darini Rajasingam e de Ananyake, que escreveram um texto realmente bonito dizendo algo como: veja, o Sri Lanka de todos os lugares acabou de ver do que os Estados Unidos são capazes. Afundar uma embarcação iraniana desarmada bem na frente de suas costas e depois nem sequer resgatar os sobreviventes. E lá estava o Sri Lanka, correndo para salvar quem ainda estivesse flutuando por ali. Além disso, todo o desastre ecológico causado por todo o petróleo que vazou e pelos destroços lá embaixo, agora uma boa parte da costa está basicamente envenenada. E os Estados Unidos simplesmente dizem: ha, 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 olha o que podemos fazer, ha, ha. E ela escreveu algo como: este é o momento para eles irem embora. Já passou da hora. Quero dizer, os Estados Unidos precisam, e não só o Reino Unido também, e a França, certo? Quero dizer, eles precisam fazer as malas. E esse tipo de voz só vai ficar cada vez mais forte agora, não é? Você também percebe isso no restante da Ásia? Acho que, sabe, uma das expressões que tem usado é que os Estados Unidos e o Ocidente, de forma mais geral, basicamente ficaram sem cenouras no que diz respeito a organizar seu sistema imperial, atrair países para se submeterem a ele de forma, digamos, feliz.
eles não conseguem mais fazer isso. Então agora estão recorrendo cada vez mais aos porretes. Mas esses porretes, por sua vez, estão ficando completamente, como posso dizer, caóticos. Eles não parecem ter nenhum objetivo, porque esses porretes são incapazes de alcançar qualquer meta real. Então agora estão sendo usados, sabe, como... Imagine que, em vez de usar sua arma para matar um inimigo, você a usa para aterrorizar as pessoas. Simplesmente porque, já que não consegue matar o inimigo mesmo, é melhor usá-la para alguma coisa. E esse é o tipo de atividade irresponsável, como você bem apontou, que vimos na costa do Sri Lanka e que estamos vendo agora. E claro, isso só vai fazer com que as potências imperiais, quero dizer, não há mais nada de atraente nelas, nem mesmo são de temer. Elas são apenas como, sabe, chega, isso não faz sentido. Você não é... Bem, faremos tudo ao nosso alcance para não tê-lo. Quero dizer, pegue, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela. Nós somos convidados a ver isso como uma grande vitória do poder militar imperial americano, mas na realidade, eles têm... Bem, mesmo para a pobre e fraca Venezuela, que foi enfraquecida por tantas décadas sob sanções americanas. Eles não conseguiram realizar nenhum tipo de mudança de regime. Delcy Rodrigues tornou-se presidente interina, de forma totalmente constitucional. E os Estados Unidos têm que lidar com ela porque não têm capacidade de assumir o controle da Venezuela. Não podem, não tem uma única pessoa que pudessem nomear como governadora lá que realmente conseguisse manter o controle e obter o que desejam. Portanto, isso dá a Delcy Rodrigues pelo menos alguma margem de manobra. Mesmo que os Estados Unidos possam estar retendo as receitas do petróleo em um banco no Catar ou em outro lugar, ela ainda pode impor suas condições, porque eles precisam dela tanto quanto ela foi levada a depender deles, especialmente com o sequestro de Maduro e tudo mais. Sim, quero dizer, a grande brutalidade não é um sinal de força, certo? É um sinal de que as coisas estão realmente desandando, e o porrete é a última coisa que restou. E, de certo modo, esse é o ponto ao qual, aparentemente, os Estados Unidos chegaram agora. Além disso, ficou óbvio que não se trata mais de oferecer boas condições, ou uma vida melhor, ou liberdade, ou prosperidade, ou o que for. Não, não. É exatamente isso que eles estão tentando impedir que outros alcancem. E até dizem isso abertamente. Quero dizer, um dos objetivos é garantir que a China não fique ainda mais rica, certo? E que outras nações também não enriqueçam. Então é como se toda aquela coisa de poder brando tivesse desaparecido. E provavelmente não vai voltar tão cedo. E sabe quanto a... Desculpe, você poderia repetir isso? A questão do poder ball em Cable Tooth. Não, absolutamente não. Acho que, na verdade, isso começou a mudar um pouco antes, durante a pandemia. Com todo o apartheid das vacinas e tudo mais, as pessoas ao redor do mundo começaram a ver o que o Ocidente realmente era. Sabe, todo esse discurso sobre o quanto queremos o seu desenvolvimento e etc. Mas é claro, no momento em que um país realmente se desenvolve, como a China, ele instantaneamente se torna um inimigo. Então, nesse sentido, as pessoas começaram a perceber que toda a derrubada de estátuas acontecendo nos países ocidentais também fez outros perceberem que há algo maior acontecendo globalmente. Quero dizer, é impressionante o quanto há de anti-imperialismo e o quão profundamente isso permeia o espectro político em todo o mundo. Quer dizer, sabe, hoje em dia no YouTube, por exemplo, há muitas pessoas dispostas a falar contra o imperialismo, embora não o relacionem exatamente com o capitalismo. Então, muitas vezes elas parecem bastante de direita em termos capitalistas, mas ainda assim estão dispostas a criticar o imperialismo, as ações imperialistas e assim por diante. Acho que isso certamente já vem acontecendo há algum tempo e acredito que, sem dúvida, na maioria dos países do terceiro mundo, seja na Índia, na África, no Caribe, etc., a hipocrisia, a incompetência, a impotência, o declínio produtivo do mundo ocidental e assim por diante são todos muito visíveis. Tudo isso agora está completamente exposto.
E eu acho que para muitas pessoas a percepção já existe. Agora, é apenas uma questão de como... Bem, você sabe, pegue a Índia, por exemplo. Acho que temos um governo na Índia que ainda tenta bajular os Estados Unidos, se aproximar de Israel e assim por diante. Mas essa posição não é, bem, provavelmente é o que a elite corporativa da Índia quer. Mas de forma mais ampla, na Índia, eu diria essa posição tem cada vez menos legitimidade. Certo. Então vai chegar um momento em que em outros países, ser um aliado próximo dos Estados Unidos vai se tornar uma séria desvantagem, certo? Já estamos vendo isso até mesmo na Europa, como os partidos de oposição estão começando a se posicionar em termos de resistência às imposições dos Estados Unidos. Eles ainda são minoria, mas... Sabe, quero dizer, pegue, por exemplo, o Canadá e a Austrália. Os partidos e candidatos que se alinharam com Trump levaram uma verdadeira surra depois que ele assumiu o cargo e começou a falar sobre, sabe, o Canadá ser o quinto primeiro estado e coisas do tipo. E acho que isso está começando a acontecer em outros lugares, como, por exemplo, Nigel Farage, no Reino Unido, que está tendo que se distanciar de Trump, assim como outras forças de direita. Então, de certo modo, acho que ser anti-Trump está se tornando, sabe, algo obrigatório para os políticos na maior parte do resto do mundo. É porque, claro, tipo o Donald Trump, quero dizer, a única coisa que ele tinha a seu favor durante a eleição, que eu achei que não era ruim, foi que ele demonstrou uma postura muito firme contra o belicismo, certo? Esse era todo o discurso dele. E tudo isso se foi, completamente, quero dizer, queimado no altar de bem, seja lá o que Israel for, meio que em chamas, né? Com a Ucrânia ele ainda podia dizer, eu não consegui a paz, mas não era a minha guerra. Pois agora isso acabou completamente, certo? Então é meio triste, e só prova de novo que não importa realmente em quem a população americana vote. No fim das contas, eles sempre acabam com o Dick Cheney. Isso é realmente interessante. Sabe, eu estava conversando com KJ Noh em um programa no meu próprio canal ontem mesmo, e ele disse que tinha participado de um desses protestos sem reis. E eu pensei, sabe, eu estava apenas expressando a esperança de que talvez esses protestos tragam à tona a força política que os Estados Unidos realmente precisam. Uma força que reconheça que o país tentou ser imperialista no passado e fracassou miseravelmente. O custo foi pago pelo povo dos Estados Unidos, porque essas tentativas de impor a vontade e o poder norte-americanos ao redor do mundo foram centrais para a desindustrialização do país, o declínio do poder produtivo da economia, a financiarização, a desigualdade. Todas essas coisas têm estado ligadas ao sistema do dólar, à militarização da sociedade norte-americana e assim por diante. Então, é preciso uma força que diga, olha, o plano A, que era a dominação mundial, não está funcionando. Temos esse plano desde o início do século XX. Não está funcionando. Nunca funcionou. Precisamos de um plano B. O plano B é que os Estados Unidos devem perceber que são uma grande economia produtiva, mas uma entre muitas, que seu futuro depende de manter relações cooperativas com o resto do mundo. É isso que devemos fazer. Não vamos brigar com eles. Você sabe, antes você estava falando sobre o Japão, a China, a Europa e a Rússia. Quer dizer, a melhor maneira de aumentarem sua segurança é manter boas relações, o Japão com a China e a Europa Ocidental com a Rússia. Quero dizer, de que outra forma, sabe? Enfim, voltando ao Trump, é preciso que essa força surja. E eu estava expressando a esperança de que talvez esses protestos sem reis, essas eleições de pessoas como Zohran Mamdani, talvez anunciem o surgimento de uma nova fase. E que já disse sim, seria muito bom, mas eu não vi isso acontecer. Fui a alguns desses protestos e todas as vozes pró-paz foram sistematicamente suprimidas. Não se podia criticar a guerra. Sério mesmo, no protesto sem reis?
Então era anti-Trump porque Trump estava se comportando de maneira excêntrica e imprevisível. Lembre-se, ele vinha fazendo todas essas coisas horríveis internamente também. Essas batidas do ICE, essas tarifas malucas, certo? A guerra contra as instituições americanas, seja o Federal Reserve ou outros órgãos importantes, tudo isso, é claro, irrita as pessoas. Mas é interessante, para mim os Estados Unidos ainda estão muito longe. Acho que, no momento em que tal força surgir, os Estados Unidos se tornarão o que deveriam ser, uma parte valorizada da comunidade internacional. Mas até que as pessoas nos Estados Unidos, basicamente o que estou dizendo, e não sou o primeiro a dizer, é que se for necessária uma mudança de regime em algum lugar, esse lugar são os Estados Unidos. Sim. E sabe, de certo modo, quero dizer China, Rússia e os outros, todos estão sinalizando que a única coisa que gostariam é de ter boas relações com os Estados Unidos, certo? Está em bons termos. Tipo, não podemos simplesmente ser quem somos e ainda assim ser amigos de vocês? Precisamos ser o outro significativo? Eu estava tendo essa discussão também com Aaron Good, que escreveu um livro maravilhoso, na verdade, sobre como o sistema político dos Estados Unidos funciona. E sua maior crítica é a toda a ciência política. Acho que eu fiz parte disso. Parecia bom. E ele diz, gente, se vocês estudarem apenas o executivo, o legislativo, como o judiciário funciona e talvez o Banco Central, estão deixando de lado toda a parte sombria que agora conhecemos. Os Epsteins, a CIA, todas as tramóias que também estão acontecendo, todo o fluxo de dinheiro, o AIPAC e por aí vai. Obviamente, isso funciona em conjunto com a parte aberta, a parte secreta é apenas parte integrante disso. E essa coisa precisa de algum tipo de reajuste. E provavelmente, esse reajuste será estável, porque a base de poder sim funciona mais desse jeito. Sabe, é por isso que sou marxista, porque não preciso reinventar a roda. A roda já foi inventada e eu apenas a utilizo. Mas o Aaron Good precisa reinventar a roda. Veja, é isso que Marx compreendia. Quando Marx falava sobre o Estado, era exatamente isso que ele queria dizer. Ele não se referia ao aparato institucional do governo, mas ao poder social. O poder na sociedade civil que está por trás do Estado, para quem o Estado é moldado a funcionar de determinada maneira, para preservar certos privilégios e promover determinados interesses. Então é isso que o Estado é. E é sempre preciso entender qual poder de classe está por trás do Estado. E claro, como o poder dessa classe é criado e mantido, o que envolve todos os investimentos, os fluxos de dinheiro e assim por diante. Exatamente. E a classe dominante dos Estados Unidos é algo muito interessante. Quero dizer, obviamente, trata-se da classe capitalista, corporativa, monopolista e financeirizada que conhecemos. Mas também, de tempos em tempos, o que acontece é o seguinte: o Estado é uma entidade histórica. Ele não é estático. O Estado criado em 1776 não é o mesmo de hoje, porque a natureza e as bases do poder de classe mudam. Da agricultura nos tempos jeffersonianos para a manufatura e agora para as finanças e, claro, agora para a IA e essas empresas de tecnologia que realmente estão na vanguarda. Então, o que acontece é que a cada poucas décadas há uma espécie de mudança. E o que estamos vendo agora, o que essas mudanças normalmente envolvem, são ondas de desregulamentação. Porque a regulamentação, em qualquer momento, tende a favorecer a antiga configuração de poder. Quando surge uma nova classe capitalista, ela quer desregulamentação para então poder criar as regras que consolidem o próprio poder. Então, depois de mais de 40 anos de desregulamentação, temos esse espetáculo absurdo de uma nova geração de empreendedores, os Mark Zuckerbergs e outros, exigindo ainda mais desregulamentação. Isso acontece porque eles representam uma nova base.
Claro, essa é uma base muito volátil. Você e eu estávamos conversando sobre a IA e suas perspectivas. Acho que há muito investimento sendo direcionado para a IA. Alguns comentaristas dizem que praticamente toda a economia dos Estados Unidos agora se tornou dependente do investimento em IA. Mas não há absolutamente nenhuma garantia de que esse investimento em IA realmente vá dar frutos em termos de um sistema estável e produtivo que gere dividendos em empregos, produtividade, contribuição para o PIB e assim por diante. Na verdade, não há absolutamente nenhuma garantia de que suas promessas serão cumpridas. Mas é isso que estamos vendo. E Trump, de muitas maneiras, passou para o lado deles, o que também está minando sua base MAGA, porque muitos de seus apoiadores do MAGA estão preocupados com o que essas empresas de plataforma querem fazer, e já estão fazendo. É bastante interessante. Muitas pessoas têm esperado que o grande estouro da bolha da IA esteja bem próximo. Se você observar o tamanho dos investimentos que foram feitos, é quase insano acreditar que tudo isso será recuperado com base nas promessas que essas empresas fizeram. Então, em algum momento, isso precisa estourar. As pessoas comparam com a bolha das .com, que acabou estourando e deixou muitos negócios sangrando nas ruas. Mas agora, antes mesmo que isso aconteça, temos um verdadeiro choque econômico, com petróleo real que não está mais fluindo, e que ainda é a espinha dorsal dos sistemas produtivos da maioria dos países. Quero dizer, o Japão, onde estou, está extremamente preocupado. Os preços da gasolina nas Filipinas já dobraram. Sem surpresa, os países mais vulneráveis são os primeiros a sofrer. E ainda assim, a bolha da IA está se aproximando. Quero dizer, podemos estar caminhando para um bom tanto de problemas mais adiante, em 2027, 2028, 2029. For quite a bit of trouble down the line, 27, 28, 29. Com certeza. Acho que pode até acontecer ainda este ano. Quero dizer, já estamos vendo turbulências nos mercados de private equity e crédito privado que estão fortemente investidos na bolha da IA. Então, acredito que isso já está criando o que pode ser o gatilho para uma crise financeira maior. E essa crise financeira maior também está se tornando mais provável pelo seguinte motivo. O choque do petróleo, que sofremos, sobre o qual já falamos, é muito grande. E mesmo que Trump declarasse derrota em Florence Hassegalamanhi, levei muito tempo para que a produção de petróleo se normal, tanto que falando para dela volta. Então, estamos prestes a entrar em um grande período inflacionário. Agora, quando isso acontece, mas ao mesmo tempo as economias estão desacelerando por motivos que novamente têm a ver com Trump, sua imprevisibilidade, suas tarifas e, de forma mais geral, a contínua financiarização, que não investe de maneira produtiva, mas espera extrair lucros dos quais não foi responsável por criar, enfim. O ponto que estou tentando destacar é que tudo isso está criando uma situação de estagflação, na qual o Federal Reserve e outros bancos centrais ficarão presos no meio, tentando conter a inflação. Mas então, sim, eles deveriam, mas não podem, porque isso aprofundaria ainda mais a recessão. De qualquer forma, acho que se aumentarem as taxas de juros, o que os impedirá de fazê-lo é o fato de saberem que elevar as taxas, além de certo ponto, vai estourar as bolhas, já que todas essas bolhas se sustentam em enormes quantidades de dívida. No momento em que o pagamento dessa dívida se torna mais caro, o dinheiro precisa ser retirado. Portanto, tudo isso é uma receita para um possível grande colapso financeiro que pode acontecer muito em breve. Isso pode ser a gota d'água. Mas vamos ver. Essas previsões econômicas são notoriamente difíceis de fazer, mas pelo menos queremos falar sobre isso. Exatamente. Pelo menos isso aponta para as possibilidades, quero dizer, não estou fazendo previsões. Estou dizendo que a possibilidade de um colapso desse tipo existe. Claro, nunca se pode realmente prever quando um colapso vai acontecer, porque depende de muitas coisas se encaixando. Mas as coisas estão se juntando, digamos assim.
Sim, é isso mesmo. Radhika, as pessoas que quiserem conhecer seu trabalho devem, antes de tudo, se inscrever no seu canal do YouTube, Radhika Geopolitical Economist. Também vou colocar um link na descrição e, claro, vamos copublicar essa conversa aqui. Há outro lugar onde as pessoas possam acessar o seu trabalho? Você pode acessar radicadesai.com. Eu também tenho um Substack, acho que se chama Apple of the Red Desai, então você pode ir lá. E, de modo geral, é só me procurar, sou muito fácil de encontrar. Pessoal, pesquisem sobre o Radhika Desai. Radhika, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, Pascal. Foi realmente ótimo conversar com você.